setor portuário e lideranças lutam para que o traçado da Ferrovia do Frango passe por Itajaí. O edital para elaborar o estudo de viabilidade técnica deve ser lançado no mês que vem. Uma comissão da Associação Empresarial de Itajaí está acompanhando as discussões sobre a Ferrovia de Integração ou Ferrovia do Frango, que vai ligar o litoral norte ao oeste de Santa Catarina. O custo estimado para o estudo é de R$ 7.076.000. Para o Porto de Itajaí, o maior beneficiado com a obra é o produtor de congelados. Hoje, esse tipo de carga chega ao porto por meio de caminhões, tendo assim um alto custo. Com as estradas de ferro, o transporte da produção seria barateado, fomentando também o desenvolvimento de toda a indústria do oeste e meio-oeste catarinense. Mais informações sobre este assunto você pode acompanhar no nosso site tvmca.com.br. E uma nova linha portuária deve fazer parte das operações da Portonave em Navegantes. A chegada do primeiro navio está marcada para a próxima quinta-feira. O terminal portuário deve passar a receber com a nova linha 11 navios em escalas semanais. Além de Buenos Aires e Santos, 6 portos asiáticos estão incluídos no trajeto. É mais uma opção de armador para os nossos clientes. Então, são transit times rápidos, escalas diretas da Ásia para cá. Então, além das opções que eles já têm, mais essa alternativa. As importações ao continente asiático representam 43% da movimentação financeira do setor em Santa Catarina. A Portonave busca, junto ao Porto de Itajaí, viabilizar o trajeto da Bacia de Evolução, que visa o recebimento de navios com até 365 metros. Nós temos uma grande discussão, que é a Bacia de Evolução, onde mais de 25 mil famílias aqui na região dependem disso. Então, você conseguir trazer ainda novas linhas, novos armadores e continuar crescendo é fundamental para toda a região, sem dúvida. Em 5 anos de operações, o crescimento da movimentação de containers de aproximadamente 33 metros cúbicos vem apresentando resultados satisfatórios. No último ano, o acréscimo foi de 13,7%. E quem vem para comentar este assunto é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. Isso só vem enfatizar a importância aí de se agilizar as obras ali da Bacia de Evolução, tema dos nossos comentários na semana passada. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. Com certeza, esse assunto, evidentemente, traz à pauta novamente o fato da gente ter discutido aqui a necessidade e a importância da Bacia de Evolução. A gente tem que entender o Porto de Itajaí como complexo portuário. A gente não pode dividir Navegantes e Itajaí como coisas distintas. Não. Todo esse processo, tudo que acontece nesse complexo aqui beneficia toda a nossa região. A diferença é que no berço de Itajaí existem 2 que foram arrendados. No caso de Navegantes, foi dada a concessão para que a Portonave construísse lá sem que pagasse nenhum tipo de aluguel para Itajaí. Mas a autoridade portuária é Itajaí, ou seja, ela que vai também se beneficiar com isso. E evidentemente que essa movimentação de Navegantes traz benefícios não só para Navegantes como para Itajaí. A hora que nós tivermos esse entendimento, que todo esse complexo portuário é de extrema vitalidade para a sobrevivência dos municípios que aqui circundam e outros que aqui próximo também da nossa região se beneficiam com isso, evidentemente que nós vamos perder essa relação Navegantes e Itajaí. Faz parte do complexo portuário, é a Portonave, e aqui nós temos aquela ATM, que também... APM, desculpe, a APM, que também utiliza 2 berços de Itajaí de forma terceirizada. Mas essa movimentação, evidentemente, beneficia todos nós aqui de Itajaí. E, Lacerda, você acredita que esse projeto deve sair? Na semana passada, inclusive, o superintendente do Porto de Itajaí esteve numa sessão itinerante na Câmara de Vereadores, né? Não, na realidade, esse projeto ele não tem alternativa, ele vai sair. Até porque, segundo eu tive conversando com o próprio superintendente do Porto de Itajaí, coincidentemente encontrei, mais uma vez, por acaso, e não foi nada agendado, e no dia seguinte a reunião, e fiz um comentário com ele sobre o que eu ouvi do Demarir, que é o presidente da Câmara de Vereadores. As pessoas do local, evidentemente que você nunca vai ter unanimidade, mas a grande maioria, principalmente aqueles que trabalham de forma artesanal, com pescado ali, que são pescadores, eles estão satisfeitos, porque o que está sendo proposto é uma melhoria, inclusive, nas condições de moradia daquelas pessoas. No caso, se estuda, e é uma possibilidade real,
de que haja uma vila de pescadores ainda por ali, num local em que não vai interferir na bacia de evolução. Então, eu acho que quem vai ganhar com isso são os moradores, 91 famílias que tem ali no local e também o município de Navegantes e toda a nossa região, evidentemente, com essa bacia de evolução. Agora, o que a gente tem que esperar é que realmente se faça aquilo que está sendo prometido aos moradores daquela região. Uma outra coisa que é importante deixar bem claro, como ali é uma área de marinha, é um terreno que foi, de alguma forma, invadido e é de uma área de domínio do complexo portuário, essas famílias vão estar sendo, evidentemente, indenizadas. E o município, nem de Itajaí, nem de Navegantes, eles poderiam, nem a federação, indenizar, porque era invadida. Então, se buscou uma forma alternativa envolvendo exatamente as empresas que trabalham aqui na região, como o Porto de Itajaí, o Porto de Navegantes, a Portonave, e também as que terceirizam aqui os serviços, que elas vão, de alguma forma, indenizar essas pessoas e elas vão se responsabilizar por isso. Achei bastante interessante essa alternativa, porque outra não seria possível, a não ser simplesmente arcando com a casa dessas pessoas, o que elas construíram com relação ao terreno que elas ocupavam. Assim é bom que sai todo mundo ganhando, principalmente aí os portos que não param de crescer aqui na região, né? É verdade, isso é importante para todos nós. Você me dá só mais um minutinho, Luciana, antes de você ler uma nota que me chamou bastante a atenção, rapidamente, com relação a essa ferrovia do Frango, essa famosa ferrovia do Frango, que é discutida pelas associações. Evidentemente que isso traria um benefício enorme para a nossa região, tanto para todo o estado de Santa Catarina, e isso ia favorecer extremamente ao estado. Agora, infelizmente, a gente vê aí 7,76 milhões sendo gastos para estudos. Estudos, não é para construção. O Brasil já gastou bilhões para trazer aquela ferrovia Norte-Sul. E até hoje aquilo lá está abandonado, entregue às traças, com material, inclusive, que foi importado da China na época, para os trilhos que não têm condições de suportar o peso. Quer dizer, infelizmente, a gente vê nesse país um descaso muito grande com o dinheiro público. E principalmente quando se tratam de obras de grande envergadura, que o montante de dinheiro que se disponibiliza para isso é altíssimo. Tivemos um exemplo de uma pessoa que estava à frente dessa companhia, que cuida desse transporte ferroviário, dessa construção, enriquecendo de forma ilícita e está sendo discutido na justiça o enriquecimento dele. Uma coisa absurda o patrimônio dele, como cresceu quando ele estava à frente dessa empresa. Exemplo de como acontece com muitos políticos nesse país. Então a gente fica triste de ver uma situação dessa sendo discutida de forma primária, de forma amadora. E aí a gente vê uma briga da nossa região para essa importante ferrovia. E temos que pensar o seguinte, se eles não terminaram, isso depende de recurso do governo federal, se eles não terminaram nem com essa ferrovia, que já foi gastos bilhões, tu imagine quanto tempo nós vamos levar ainda para ter essa ferrovia, a ferrovia do Frango. 7,77 milhões e 76 mil reais para estudos. Eu acho que isso, desculpe o termo que eu vou usar, é uma palhaçada, é uma brincadeira com o dinheiro público que esse governo vem fazendo, esse osso, porque isso já vem se arrastando de outros governos. Mas olha, o dia que a gente levar esse país a sério, que usar esse dinheiro a sério, nós podemos se tornar uma das maiores potências do mundo. Exemplo, países lá da Ásia, que nós tivemos oportunidade de ver o crescimento. Eu vou lembrar um exemplo simples para vocês, o Japão. Foi destruído pela Segunda Guerra Mundial, teve até bomba atômica caindo por lá. 50 anos se tornaram uma grande potência. Nós, um país com essa dimensão continental, estamos vendo nosso dinheiro ser jogado pelo ralo abaixo por incompetência de políticos exploradores desse país. Infelizmente. Por isso, eu não acredito que em menos de 10 anos essa ferrovia do Frango, podemos gastar dinheiro com estudo, com tudo que você quiser, mas não sai do papel. Vai demorar muito, infelizmente. Concordo, Lacerda. Muito obrigada pelos seus comentários e até amanhã. Obrigado a você, até amanhã você de casa. E você vai ver no próximo bloco como foi a Marcha para Jesus em Balneário Camboriú. Uma multidão percorreu a Avenida Atlântica e depois se concentrou na Praça Almirante Tamandaré, onde aconteceu o show de Thales Roberto. O MCA Notícias vai para um rápido intervalo e já volta. Você vê agora imagens ao vivo da praia de Cabeçudas, em Itajaí. O tempo segue com sol, mas com bastante nuvens.